Amém. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos ao versículo 6, ou seja, versículo 7, que é o que nós lemos no primeiro dia. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tenha bom ânimo, bom senso, que é o bom ânimo. Estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa fazer o quê? Devorar. Resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Amém, meus irmãos? Amém. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão que procura a quem possa fazer o quê? Devorar. Feche os olhos. Senhor, eu oro. Livra-nos daquele que tenta devorar nossas almas. Livra-nos daquele que tenta devorar nossas almas. A Bíblia diz que existe alguém andando ao nosso redor. Nos ajude. No nome de Jesus, nós queremos dizer amém. 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 Eu quero dar continuidade, meu irmão, no nosso tema. Estamos a falar já há 2 semanas. A guerra contra as almas. Aleluia, meus irmãos. A guerra contra... Como subtítulo, formas de prender almas. Aleluia, meus irmãos. Formas de prender almas. O diabo tem formas de prender almas. Na última sessão, na semana passada, quando falamos da parte 3, explicávamos sobre a alma. Explicávamos sobre o ser interior que está em cada um de nós. Nós falávamos sobre a existência da alma através de pensamentos, sentimentos. Aleluia, meus irmãos. E nós nessa noite queremos falar sobre formas que o diabo usa para prender almas. E se você recorda-se do que falamos na última vez, você saberá então que a forma que o diabo usa para prender uma alma não é uma forma física. Não tem nada a ver com coisas físicas, a maneira que ele prende a alma. Você que não esteve na sessão passada, eu queria com que você pudesse voltar a escutar a parte 3 da guerra contra as almas. Amém, meus irmãos? Falamos sobre a mente dividida, sim ou não, pessoal? Sobre a mente dividida. Aleluia. Por que é importante nós estarmos atentos nessa luta contra que o diabo declarou contra nós, contra nossas almas? Eu quero te revelar algo. Todas as respostas para a vida vêm de dentro de ti. Vem de onde? De dentro de si. Você não dá nada como resposta dessa vida, algo de forma exterior. Tudo vem de dentro de quem? Suas palavras vêm de onde? De fora ou de dentro? Teus pensamentos, sentimentos, tão fora ou estão dentro? Estão dentro. Agora pense, qual é a importância de você estar atento na guerra contra as almas? É que você pode estar fraco. Se você estiver fraco ou estiver preso, dentro, na tua alma estiver presa, você não terá respostas a dar à vida. Porque você terá desânimo. O sábio diz que o espírito firme sustenta o homem na sua doença. O espírito forte, a alma, o espírito do homem. E se falamos do espírito do homem, estamos a falar da alma. A única coisa que chama-se espírito do homem é a alma. É o ser interior. Quer dizer, o sábio livro de Provérbios 18:14 diz: o espírito forte, o espírito do homem, que é a alma, se ela é forte, sustenta o homem na sua doença. Mas se ela estiver fraca, quem pode a levantar? Quem pode a suportar? Quer dizer que há muita gente que anda hoje em dia fraco na alma. Não cuidam do seu ser interior. Esquecem-se que a vida, ela é resultante do ser interior. Não há nada que você vai dar como resposta nessa terra que não venha de dentro de si. Tudo vem de dentro de si. Aí está a importância e a necessidade
que você tem de poder cuidar, estar atento nessa luta contra as almas. Aleluia, meus irmãos. Antes com que eu avance, só falar sobre formas de prender. Eu quero te mostrar o que é capaz, o que o diabo é capaz de fazer com uma alma quando ele prende. Abra comigo Romanos, capítulo 8. Eu quero te mostrar o que o diabo é capaz de fazer quando ele prende uma alma. Amém, meus irmãos? Romanos capítulo 8. Veja só o que o diabo é capaz quando alguém não presta atenção nessa luta, nessa guerra. Veja o que o diabo é capaz de fazer com aquela pessoa. E há pessoas que talvez estão a ser feitas isso, nós vamos ler agora. Romanos capítulo 8. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 20. Veja só o que o diabo faz. Diz assim: porque a criação ficou sujeita à inutilidade. Repita comigo: inutilidade. Repita comigo: inutilidade. Não por sua vontade. Amém, meus irmãos? Ela foi tornada inútil. Foi para a vontade dela? A Bíblia diz: mas por causa daquele que a fez o quê? A sujeitou. Então existe, olhe para mim, existe quem sujeitou a criação a ser inútil. A criação tornou-se inútil, não por vontade própria. A maior parte das pessoas que tornaram-se inúteis, os vícios, o sofrimento, os demônios, quando tornam as pessoas inúteis, não são elas, não é vontade própria. Quando nós vemos um jovem, nós vemos uma mulher que foi inutilizada, a vida dela não tem nenhum valor, a vida dela não tem nenhum brilho. O que tornou ela inútil? Foi alguém. Alguém inutilizou aquela pessoa. O diabo, ele tem o poder, quando ele prende uma pessoa, ele torna inútil. Ele torna a pessoa como um animal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, fala sobre aquilo que a criação tornou-se. Tornou-se inútil. Entregou-se na depravação. Você vai perceber que há pessoas que podem ficar, de repente, elas enlouquecem. Quando a pessoa fica louca, você percebe que ela foi tornada uma pessoa sem utilidade. Ela foi tornada alguém sem valor, sem preço nenhum. Ela não tem mais brilho, não tem mais nada a poder. Você encontra um jovem destruído pelas drogas, destruído pela vida mundana. Você vai perceber, olha para o rosto dele, você verá um homem inútil. Você verá uma mulher inútil. Quem a tornou inútil? Alguém a tornou inútil. E nós sabemos nessas sessões quem torna as pessoas inúteis. Satanás, que declarou guerra contra as nossas almas. Aleluia, meus irmãos. Nós sabemos quem declarou essa guerra. Foi quem? Leia comigo versículo 21. Versículo 21. Ainda há algo aí a continuar que você precisa de ver. Por causa daquele que a sujeitou. Amém. Versículo 21. Veja só o que a Bíblia diz. Na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração. Amém, meus irmãos? Repita comigo: degeneração. O que significa algo que está se degenerando, meus irmãos? Significa algo que está perdendo. Veja só, quando você pega algo, ela está a perder progressivamente o seu valor. Progressivamente ela está a perder o seu brilho. Ela se degenera, é como se você se decompor, ela perde suas qualidades. E você, quando anda por aí, você encontrará pessoas que estão a ficar degeneradas. Elas estão a perder seu brilho. Você encontrará adolescentes, jovens, senhores e senhoras, sendo degenerados por causa de alguém que declarou guerra contra aquela alma e ela não prestou atenção. Hoje ela está destruída. Amém, meus irmãos? Mas nessa sessão, nós estamos aqui para podermos libertar você. Se porventura alguém está te tornando inútil, você olha para a tua vida e você diz o seguinte: eu não tenho mais nenhum apreço em estar vivo. Essas sessões são para libertar tua alma do cativeiro da degeneração. Diga amém. Amém. São para libertar a sua alma. Se você encontra a tua mente presa
Eu encontro por vezes jovens adolescentes que dizem: eu tento querer me concentrar até nos estudos, eu não consigo me concentrar, minha mente está muito confusa, eu não consigo pensar em nada, ela foi tornada inútil, ela perdeu o seu valor. Alguém fez aquilo. Alguém fez com que ela não tivesse brilho. Você encontra lares destruídos, você encontra mulheres, você encontra homens que quando olham para a sua vida não tem nenhum valor. Elas dizem: eu não tenho gosto de estar vivo. Ela está perdendo utilidade. Alguém está fazendo aquilo. E nós hoje queremos falar de formas que o diabo usa para prender almas. Amém, meus irmãos? Vocês estão prontos para isso, pessoal? Sim ou não? A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor. Preste atenção, meu irmão jovem. Alguém está a caçar tua alma. Alguém está a lutar para te caçar. Eu até vos disse logo no primeiro dia da sessão, até eu, que estou aqui à frente, estou a ser caçado pelo diabo. Ele quer a minha alma. Ele anda ao meu redor procurando maneiras de como pegar a minha vida. Você pode não prestar atenção nisso, mas saiba, alguém está querendo tua alma. E você poderá despertar depois que ele tiver te pego. Muitas das vezes as pessoas despertam quando já caíram, quando já perderam. Esteja alerta. O apóstolo Pedro anda a dizer: estejam atentos, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor. Ele anda faminto. Ele anda muito faminto. Ele quer mais. Ele quer pegar pessoas para meter no vício. Ele está faminto. Ele quer levar a tua alma para o inferno. Ele está faminto. Ele está a ver jovens e adolescentes dentro da igreja. Ele está tão faminto em te tirar da igreja. Ele está tão faminto em que te vê você perdido. Não importa a tua posição. Repito, não importa a sua posição. Até para mim, isso não sou isento. Imagine para si. Imagine você. Imagine aquilo que o diabo está a tentar fazer para a tua alma ser presa. Se eu comecei o ano com esta mensagem, vocês lembram num dos dias que eu falei que é algo que vai acontecer? O diabo está a armar um ambiente muito agradável esse ano. Para alguns de vocês, esse ano ele está a decretar como o último na presença de Deus. Ele está a decretar como o último de oração na sua vida. Esteja alerta. O apóstolo Paulo, uma das vezes, disse assim: vocês que estão em pé, cuidem para que não caiam. Quando você está de pé, há uma sensação boa de que, olha, eu estou firme, nada vai me acontecer. Mas o apóstolo sempre dá-nos uma recomendação: cuide, cuidado, porque você está de pé, alguém está a lutar para te derrubar. Há anos atrás, enquanto eu era um simples adolescente, eu olhava essas palavras não com o peso que eu tenho agora. Confiava muito nas minhas orações, na minha leitura. Anos passaram e eu sofri. Quando cresci, fui vendo mais histórias grandes de gigantes na fé. Davi. Alguém falou comigo a semana e disse: se Davi teve problemas, quem sou eu para andar tranquilo nessa vida? Quem eu sou para andar tranquilo? Porque em algum lugar alguém está deixou cair homens grandes. Eu posso ficar tranquilo? Não posso ficar tranquilo. Há uma guerra enorme contra almas. E quanto mais a alma for preciosa, ele quer mais. Quando ele quer uma alma muito preciosa, uma alma como a minha, ele luta mais. Almas de jovens, ele quer mais. Ele quer vitalidade, ele quer juventude. Mais tentações. Ele quer mais. Estão de pé. Cuide com que não caia. Amém? Uma das maneiras que o diabo usa para prender almas é através da opressão. Amém, meus irmãos? É através da opressão. O que é a opressão? O cansar o coração das pessoas. Cansar o coração das pessoas. Eu considero a opressão como uma das armas mais perigosas que o diabo usa para prender vidas. Eu digo mais perigosa porque ela é silenciosa e ela é mais letal. A opressão
no coração de uma pessoa, quando uma pessoa vive oprimida no coração dela. Deixa eu te dizer isso. Eu considero como uma das armas mais perigosas, porque ela é silenciosa e ela mata mais pessoas. Você pode encontrar alguém dentro da igreja, escute-me, você pode encontrar alguém dentro da igreja que desde o início, eu estou vindo de uma igreja em que eu assisti a crianças, desde a escola dominical da minha igreja, hoje em dia são jovens, há um grupo de crianças que elas estavam na igreja quando eram crianças, cresceram, foram na fase da adolescência, chegaram na fase de serem jovens aos seus 17, 18 anos de idade. Sabe o que eles passaram na mente? Elas nunca haviam saído da igreja, desde que nasceram, iam à igreja. Quando chegaram a uma fase, elas sentiram-se como se estivessem a viver para os seus pais. Elas sentiram-se como se estivessem a ir para a igreja pelos pais. Cansaram de ir à igreja. Pararam de ir à igreja. E começaram a viver a vida de pessoas grandes. Voltavam no dia seguinte para casa. Até hoje que eu estou a falar. Quando eu encontro elas, lembro-me sempre quando elas eram pequenininhas, quando vieram à igreja. E hoje, elas voltam, às vezes algumas delas eu encontro quando eu venho no domingo, estou a vir para a igreja. Algumas delas estão a voltar para casa. E dá para ver que não estão a voltar do trabalho, da forma que elas estão. Mas desde criança, elas estavam onde? Na igreja. Mas a opressão é uma coisa que aperta o coração, cansar teu coração. O que eu estou a fazer aqui? Eu estou a viver o sonho da minha mãe, do meu pai, apenas ir para a igreja. Cansaram-se. Lentamente, elas ficaram oprimidas no coração delas. O diabo prendeu a alma delas. Elas quiseram viver. Elas quiseram viver a vida que os pais sempre privaram-lhes de poderem viver. Não só esse tipo de opressão, mas eu falo a opressão de sofrimento. Amém, meus irmãos? Governantes de países, inclusive o nosso, o diabo lhes deu um poder para prender mais almas, oprimir o povo. Amém, meus irmãos? Ele lhes deu um poder grande, governante de países, até pessoas presidentes, quando eles entram para governar, uma das grandes armas que o diabo dá para eles chama-se opressão. Quanto mais o povo sofre, mais almas estão presas. Quanto mais almas elas estão a ser oprimidas, as pessoas, elas não, é como se elas vivessem amarradas. E quem sabe, vocês são tão do meu país, sabem como é que a opressão funciona. Você vive amarrado no teu coração, tua mente, teu corpo, você não mexe-se, alma não mexe-se, tua alma não vive através da opressão. O sábio disse uma coisa: a opressão tem poder de enlouquecer até o sábio, em Eclesiastes 7:7. A opressão tem poder até de enlouquecer. Quando uma pessoa vive oprimida, sofrimento, e o sofrimento só aumenta na vida da pessoa, ela só vive acarretando dor e sofrimento, coisas coaguladas no coração dela, na alma dela. A alma, ela é presa através da opressão. Aleluia, meus irmãos. Amém. Uma das armas que o diabo está usando muito nos nossos dias é essa. Nos dias dos filhos de Israel, a Bíblia diz que o faraó, no capítulo 5 de Êxodo, ele tornou o trabalho dos israelitas mais pesado. Tornou o trabalho dos israelitas mais sofrido. Eles começavam a ter trabalho dobrado. Eles começavam a fazer o trabalho acima da média do que faziam antes. E a Bíblia diz que o faraó oprimia ao povo. Vocês sabem como é que a opressão funciona? A opressão te tira todo tipo de fé, de esperança do teu coração, quando aumenta o sofrimento. Quando aumentaram o sofrimento dos israelitas em Êxodo 5, versículo 9, a Bíblia diz que quando os israelitas viram Moisés e Arão vindo, foram até eles e começaram a chorar. Disseram: afinal, o que vocês estão a tentar fazer conosco? Quanto mais vocês estão a falar com o faraó, ele está nos a fazer sofrer cada vez mais. Ela deixa uma alma desesperada, a opressão.
Há muita gente que vive oprimida hoje, muitos nossos irmãos jovens, eles vivem bastante oprimidos, senhores e senhoras, pessoas que vivem, que são crescidas nos seus lares, problemas. Quanto mais problemas aumentam, problema do filho, problema do marido, problema da esposa, problema do trabalho, problema não sei de quê, de doença. Quanto mais aumenta situações na tua vida, elas têm um poder, elas querem te oprimir. Nós hoje em dia vemos jovens que se aliviam através das drogas, vão beber, vão fumar. As nossas irmãs adolescentes, as jovens também, elas tentam buscar alívio fora de casa. Por causa de quê? Opressão da vida. A opressão é uma arma perigosa que o diabo está a usar para prender vidas, para prender almas. Por isso, cuidado com essa arma que o diabo usa atualmente. Opressão. Cansar teu coração. Se o teu coração se encontra cansado de problemas da vida, você sabe o que está a pensar nesses últimos dias? Você sabe quantas coisas estão neste exato momento a se passar convosco nas vossas almas? Você sabe que não tem esperança em si. A opressão enlouquece até o sábio. A maior parte das pessoas estão a ficar malucas, gente. Algumas delas, eu vos digo que não é do dia para a noite. Devem haver problemas constantemente, todos os dias, que vão bater na porta das suas almas todos os dias. E ela tem que ter a intenção, ter a percepção de que cada vez mais os problemas estão a fazer o quê? Estão a aumentar. Quanto mais ela tem essa percepção de que cada dia meu problema está a aumentar, está a aumentar, está a aumentar, ela começa a perder o controle da alma dela. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Cuidado com a opressão. Vocês sabiam que até os líderes verdadeiros, líderes espirituais, eu falava isso uma vez com a irmã nossa sobre como é que grandes homens verdadeiros morrem. Muitos deles morrem, não falo todos, eu falo aqueles que são verdadeiros. Alguns morrem com opressão no coração. Alguns morrem com um coração muito dolorido. Opressão. Exemplo, Moisés. O que fez Moisés pecar? O que fez Moisés bater 2 vezes na rocha? A Bíblia falava de uma sensação de ele estar a ser fustigado. Gente, você não tem ideia do que Moisés foi capaz de fazer, gente. Moisés, ele estava a liderar um país como Moçambique. Muita gente. Não eram 100 pessoas, não eram 10.000 pessoas, era muita gente. Todos os dias vinham bater na porta dele, reclamar, murmurava, era murmuração. Você sabe o que a murmuração tem o poder de fazer no coração de uma pessoa? Quando a pessoa só ouve murmuração todos os dias, reclamação, 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 reclamação. Moisés, toda vez que alguém vinha falar com ele, era reclamar, era mostrar problema. Uma vez ele ficou tão irritado, Moisés, bateu 2 vezes na rocha contra a vontade de Deus, diante de toda a comunidade de Israel. Ele estava cansado no coração dele. Ele já não aguentava mais. Você que acha que Moisés não morreu? Gideão, como é que morreu? Como é que morreu Jonas? Como é que essas pessoas foram os seus últimos? Foi tristeza profunda do seu coração. Olha como Gideão morreu. Olha como Jonas morreu. Pressão. Algo que é letal, que acontece aonde? Dentro do coração da pessoa. Para quem não sabe, Moisés era o homem mais manso e longânimo da história da Bíblia. É um dos homens mais calmos, que não falava muito. Era um tipo muito quieto, Moisés. Era um tipo que não falava muito. Muito para baixo, cada dificuldade da língua dele. Tinha dificuldade na língua. Era muito quieto, mas o povo, cada opressão que estavam a causar nele, conseguiram levar Moisés a cansar o coração dele. Amém, meus irmãos? Cuidado. Há uma história muito grande que eu gosto sempre de poder repetir para vocês, de um rei nosso africano chamado Zguide. Vocês já me ouviram falar dele? Ele, por tristeza, diz a história que ele disse que eu nunca vou morrer por mãos de nenhum homem. Nenhum homem tem capacidade para me matar. Ele sempre falava isso. Mesmo que você traga armas, cerque minha casa, eu dentro da minha casa, eu nunca ninguém vai me matar com uma arma. No dia em que ele morreu, sabe como é que ele morreu?
Foi um dia que ele levantou, estava tão feliz, ele começou a dançar. E era rei, tinham que abrir a roda para ele dançar no meio. Ele dançou tanto naquele dia, dançou tanto, mas dançou tanto, que a Bíblia, que a história fala, não a Bíblia, a história fala que um irmão dele veio em direção a ele para poder o matar, lhe apunhalar pelas costas. Ele virou, olhou para ele, ele podia muito bem se livrar como sempre. Ele disse: é assim que você me mata, meu irmão? É assim que você me... Veja o que você me faz, meu irmão. Foram as palavras dele: é assim que você me mata. Veja o que você faz comigo, meu irmão. E o irmão espetou nele a lâmina. Ele caiu no chão. O que matou ele não foi uma espada, foi o cansado do coração por saber que até os irmãos dele lhe traíram. Opressão do coração. Saber que tinha que fugir de todos, até dos seus próprios irmãos, ele tinha que ter cuidado. Um coração muito sofrido, cansado. Ele morreu porque parou de lutar porque estava cansado no coração dele. Ele estava oprimido no coração dele. Ele morreu assim. A maior parte das pessoas hoje em dia poderão morrer dessa forma muito silenciosa. Dentro da igreja, supostamente obedecendo a Deus, mas sofrendo por dentro. Não está feliz com o que está a viver. Está a viver oprimido. Isso que eu falo, meus irmãos. Livrem-se da opressão da alma. Livrem-se. Às vezes, marido, esposa, filhos vão te dar tanto problema na vida só para cansar e oprimir teu coração, tua alma. Se livre de opressão. Amém? Se livre da opressão. Haverá momentos que haverão palavras que virão, que vão... Eu sempre falo, o poder da natureza é maior. Às vezes, eu sempre coloco isso. Se você colocar uma pedra em combate e uma gota de água, eu te perguntar o que é a coisa mais forte aqui, você disser que vai me dizer que é a pedra de combate, mas você engana, essa coisa mais forte é a gota de água. Porque se ela for a cair sobre aquela pedra durante um ano, aquela gotinha só, a natureza, ela quebra, se racha essa pedra. Mas não vai se rachar de hoje para amanhã. Esse é o trabalho que a opressão faz. Ela trabalha tanto no íntimo da pessoa. Ela fica tão saturada com os problemas, desespero. E a pessoa acaba um dia, sem se aperceber, ela ficou oprimida com a vida. Ficou oprimida com tudo e menos nada. Amém? Alguém está me entendendo? A segunda maneira que o diabo usa para poder prender a alma é enfraquecer a alma. É fazer o quê? Enfraquecer a alma. Uma alma que não alimenta-se. Eu falei uma das vezes sobre nós alimentarmos a nossa alma, buscarmos a força da alma. Quando eu falo de enfraquecer a alma, o diabo tem lutado para amedrontar o íntimo. A maior parte das pessoas estão a ser hoje em dia enfraquecidas. O íntimo delas está com medo, está amedrontado. Basta o teu íntimo estar amedrontado, começa a vir, ele começa a desencorajar teu íntimo. Vergonha, medo, falta de coragem. A maior parte das pessoas que começam a desistir da vida, começam a dizer: eu acho que para mim, eu não estou aqui para ser feliz. Elas foram enfraquecidas a alma. Lembram que as respostas todas vêm da alma, sim ou não, pessoal? Todos os pontos positivos, toda a expectativa boa, aquele ânimo de viver a vida, não vem de fora, vem de onde? De dentro. E se a pessoa, ela já não tem mais esperança, ela só tira palavras negativas da boca. Ela só tira palavras negativas. Ela só te fala de coisas que ela diz: isso aqui já não vou mais conseguir, aquilo não vou mais conseguir. A alma já está fraca. A alma foi enfraquecida. O diabo amedrontou. Situações da vida fizeram com que a alma fosse o quê? E há uma coisa muito grande quando eu falo de enfraquecer a alma: a frustração. Frustração é uma coisa que enfraquece muito a alma. O sábio diz algo que eu quero ler para vocês sobre isso que eu estou a dizer sobre a frustração. Vocês estão a me entender, pessoal? Sim ou não? Veja só o que o sábio diz: a esperança adiada
entristece, adoece o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. A esperança é o quê? Adiada. Frustração. Quando você tenta fazer algo, você quer alcançar um certo objetivo e você acaba frustrado. O sábio diz em Provérbios 13:12: a esperança adiada adoece a alma. A maior parte das pessoas hoje em dia não sabem como é que elas só se encontram já sem força de ler a Bíblia, sem força de orar, sem força de ir para a igreja. Elas não sabem o que aconteceu. Aquelas frustrações acumuladas, aqueles medos, foram enfraquecendo o teu ser aos poucos. Enfraqueceram a tua alma. E agora a tua alma tem que responder. Ela tem que responder alguma coisa. Não está conseguindo responder. Ela está fraca. Ela não consegue mais. Repito, as respostas para a vida vêm de dentro, vêm da nossa alma. E se a tua alma se encontra enfraquecida, o diabo está a prender a alma. Medo, frustração. Amém? O sábio continua dizendo algo. Ele diz o seguinte: o coração alegre é um bom remédio. O coração o quê? É um bom remédio. Mas escuta o que o sábio diz: mas o espírito abatido adoece até os ossos. Provérbios 17:22. Quando o teu espírito está abatido, tua alma está triste, está enfraquecida, teus ossos, elas até apodrecem, ficam contaminados. Uma coisa muito perigosa, gente, o desânimo é um sinal de que a tua alma está enfraquecida. O desespero é um sinal de que a tua alma está enfraquecida. Está mal dar com a alma, sim ou não, pessoal? A falta de coragem, o medo excessivo em ti. Você olha para a tua vida, está cheio de medos, de dúvidas. O diabo está a prender tua alma com tudo isso aí. Ele está a enfraquecer tua alma. Essa é a segunda maneira que ele usa para prender pessoas. Através do quê? Enfraquecer a alma. Há uma história muito triste, meus irmãos. Fala de um homem chamado Sansão. A Bíblia fala que ele foi molestado o espírito dele. A razão pela qual é que não é bom você toda hora ser o diabo te persuadir, toda hora ele está a te conquistar, toda hora. Teu espírito pode ficar cansado. Sabe o que aconteceu com esse homem chamado Sansão? Ele só foi perguntado pela esposa, que era Dalila: aonde que está a força da tua, onde que está a segredo da tua força? Ele disse: não, me amarem lá as mãos e os pés com cordas molhadas. Não vou ter nada eu. Sansão começou a dar respostas. Quanto mais vinham os inimigos, ele saía e conseguia ter força. Aí ela dizia: você está a mentir para mim. Você está a me enganar. E ele ficava toda hora a ser molestado com palavras de persuasão. Ele não estava entendendo que estava a ser enfraquecido aos poucos. Ouvindo uma mulher e ela estava ali a insistir. Gente, é perigoso alguém te insistir uma coisa. É perigoso alguém te insistir uma coisa. Tua alma, ela é a coisa mais sensível que existe. Essa razão porque uma jovem, vou dar um exemplo, uma jovem, uma adolescente, quando ela está a ser conquistada com alguém, ela pode negar por um bom tempo, mas se ela continuar a ouvir aquilo ali e ela estar a dar atenção, um dia, quando o ser estiver enfraquecido, ela vai dizer um sim. Ela vai dar um sim, porque começa pouco. A Bíblia diz que Sansão foi cansado. Deixa-me ler conforme está escrito. Amém, meus irmãos? Deixa-me ler conforme está escrito. Veja só, está escrito da seguinte... Vocês estão aí, pessoal? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ok. Veja só. Eu quero ler o contexto, uma das palavras que Dalila falou, para vocês poderem perceber. Diga assim, o que a Dalila disse: como podes dizer que me amas se teu coração não está comigo?
Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelaste em que consiste a tua força. Agora, escute essa palavra que eu vou ler. E visto que ela o importunava todos os dias com suas palavras. Todos os dias ouvir a mesma palavra. Cansou tanto que a alma dele se angustiou até a morte. A alma dele se angustiou por ser perguntado uma coisa todos os dias. Ele angustiou-se. Enfraqueceram a alma dele. Ele caiu de vez. A Bíblia diz que a alma dele angustiou-se até a sua morte. Nunca mais Saul se ergueu do ponto de vista do coração dele. Nunca mais se ergueu. Ele buscou a força, matou os inimigos, mas nunca mais se ergueu. Só para quem não sabia, Sansão era um homem sábio. Era um homem que propunha enigmas. Para quem não sabia, sabedoria não é aqui na mente. Sabedoria é no coração. Sabedoria fica aqui no coração. Nunca é na mente. O que fica na mente é conhecimento e inteligência. Sabedoria é no coração. Sansão foi cansado. Isto aqui. Foi embora a sabedoria dele. Ele ficou cansado. A alma morreu, enfraquecido. Perguntado, importunado todos os dias. Cuidado. Alguém está a falar mesmas palavras nos seus ouvidos e você pode não estar a perceber. Aleluia, meus irmãos. Toda hora ouvir as mesmas palavras cansa uma pessoa. Livres disso. Aleluia. E quando eu falo de almas fortes, ou seja, almas enfraquecidas, de um lado temos almas fortes. Jesus é um exemplo de uma alma forte. Quando ele fala sobre o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava pronto, ele não estava entristecido em nada, mesmo com a traição. Jesus não deixou ninguém entristecer, enfraquecer a alma dele. Judas enfraqueceu a alma dele. Alguém que me procurou esses dias me falava sobre uma vergonha que a pessoa estava a ter. Dizia-me que eu estava com vergonha nesses dias de poder aproximar-me, porque eu senti que decepcionei ao pastor pela confiança que me deu. Eu senti que eu decepcionei ao pastor por toda a dedicação que deu a mim. Eu sinto que eu decepcionei a Deus. Eu decepcionei a igreja. Estava fraco, gente. A decepção estava a lhe consumir por dentro. Ele não estava a conseguir fazer nada. Nada não estava a conseguir. A alma estava enfraquecida. Decepção. Preciso caminhar para o fim. Amém? Vocês estão comigo, pessoal? Terceira forma que o diabo usa para prender almas. Muitos desejos do coração prendem a alma. Quando o teu coração deseja muito, tem muitos desejos, tua alma pode ser presa. Repito, muitos desejos prendem a alma. O apóstolo Pedro diz: exorta a absterem-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É literalmente alma. Desejos lutam contra a alma. Sabe por quê? Lembra-se que eu falei que tudo que a tua alma consome é o que não se vê, que não se pega. Sim ou não, pessoal? Lembra disso na sessão passada? Um desejo se vê, se pega. Desejos têm poder de enfraquecer a alma. Mesmo os mais escondidos. Atenção! Se você tem desejos avultados em ti, aqueles desejos estão perto da tua alma. Isso, como desejos são espirituais, são seres espirituais, eles estão a lidar com a alma diretamente. E desejos maus prendem almas. Prendem almas. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a carne luta contra o espírito contra a carne, de modo que ambos não querem que vocês façam o que vocês querem. A carne luta, mas essa luta não é uma luta física, é uma luta espiritual. Desejos, por isso que recomenda-se que
quando o homem, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, aproximam-se, devem limpar-se de todo e qualquer desejo do coração. Devem limpar-se. Porque os desejos, muitos desejos no coração, é que levam almas a serem aprisionadas. O próprio Lúcifer caiu por causa de desejos. Caiu por causa de desejar bastante. Alguém está me entendendo? Eu quero correr rápido. 3 maneiras que eu citei agora. Cada tempo. Que o diabo usa para aprisionar sua alma. Mas agora a minha questão é, como preservar sua alma longe? Longe da prisão do diabo. Como preservar sua alma? Eu quero te afirmar uma coisa em primeiro lugar. Eu quero alistar para si algumas formas de você poder preservar sua alma longe da prisão do demônio. Vocês estão a me ouvir, pessoal? Vocês estão a me ouvir? Eu quero citar para vocês agora 3, ou seja, algumas maneiras que você pode usar para poder manter sua alma longe das prisões espirituais. Aleluia, meus irmãos. Eu quero te dizer uma coisa. Uma das formas, primeira maneira, uma das formas que você tem de preservar sua alma para não cair em prisões. E esse é um conselho divino que eu estou aqui dar nessa noite. Aleluia, meus irmãos. Foi o que Deus disse. O que eu vou dizer agora foi o que Deus disse. Face a uma era em que estava a haver grandes desvios. Numa era na Bíblia em que muita gente estava a ser desviada. Eu vou ler para você, precisa de ler isso em casa. Amém? Até leia comigo, abre aí. Jeremias capítulo 6. No tempo de Jeremias estava havendo muita confusão, gente. E aqui está uma lição, uma das primeiras maneiras de você preservar sua alma. Aleluia. Amém. Amém. Primeira maneira de você manter sua alma preservada longe das prisões do diabo. Estão comigo, pessoal? Vamos ler capítulo 6, Jeremias capítulo 6, versículo 17. Também coloquei vigias sobre vós, dizendo: estai atentos ao toque da trombeta. Olhe para mim. Primeira maneira em que você pode usar para preservar tua alma. Deus colocou o quê? Vigias ao vosso redor. Alguém está me entendendo? Ele colocou o quê, pessoal? Vigias. Ele te rodeou de pessoas que estão perto de ti. Elas estão para te vigiar. Elas estão para te controlar. Elas estão para ver o que você está a fazer. Deus te rodeou de pessoas. Colocou vigias ao teu redor. E elas estão perto de si. Elas são responsáveis em não deixar desvios chegarem à sua alma. A maior parte das pessoas que eu vos digo, meus irmãos, que elas começam a desviar-se, elas não ouvem aos vigias. Elas não reconhecem aos vigias que estão ao seu redor. Aleluia, meus irmãos. No início dessa igreja, há uma coisa que eu falei para os primeiros crentes dessa igreja. Eu disse o seguinte: vocês só vão ao inferno em cima do meu cadáver. Eu falei essa palavra um dia. Vocês só vão ao inferno em cima do meu cadáver. E foi uma coisa que eu até jurei. Eu disse, nunca. Mas eu coloquei uma outra palavra logo de seguida. Eu disse: enquanto me ouvirem e sempre me ouvirem, não irão. Mas no momento em que vocês pararem de me ouvir, sair de ti nesse momento, logo nessa hora, já saí de ti. Eu sempre colocava isso em evidência. Você só vai ao inferno em cima do meu cadáver, mas no dia que você começar a se esticar, começar a estufar teu peito, te deixei na hora. Saí de ti. Amém? Amém. Amém. Saí de ti na hora. E é isso que mata. Quando você
Eu me candidatei para vigiar pessoas. Se você ouvir, se você dar atenção, você vai ser preservado. Mas no dia em que você for alargar isso, já era. Agora, quando eu falo dessa primeira maneira de preservar tua alma, Deus colocou vigias na sua vida, é porque de um lado existem forças que o diabo está a reunir só para te tirar dos vigias. Vocês já perceberam uma coisa? Toda vez que o diabo quer te enfraquecer, a primeira coisa que ele vai fazer consigo, ele tem que te deixar em discordância, em confusão. Não se entender com a pessoa que te vigia. Vai entrar num modo de, ninguém me entende. De entrar num modo de, ninguém presta atenção por mim, estou sozinho. Primeira coisa que vem na mente de uma pessoa, quando ela começa a ser desviada, é que ela está sozinha. É a primeira coisa que vem na mente dela. Amém, meus irmãos? É a primeira coisa. É a primeira coisa. Uma vez eu falei até, inclusive, esse ano, no ano passado, no final eu disse, vocês já viram que a primeira coisa que acontece quando vocês começam a enfraquecer é melhor como um demônio. Olham para mim como se fosse o pior demônio que existe. Primeira coisa que você vai começar a ver, ele te coloca isso aí nos seus olhos. Sabe por quê? Ele primeiro te tira o quê? O vigia. Há um provérbio que é muito grande conhecido, que diz, abaterei o pastor para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Basta ele te afastar do teu vigia. Já era. Ovelha dispersa. Eu falo, há pessoas dentro da igreja que estão perdidas, que pronunciam palavras que acham que eu, quando estou em casa, não ouço, quando estou sentado. Estão dispersos aqui dentro da igreja. Dentro da igreja, estão dispersos. E às vezes parece que a pessoa tem vontade, nós temos vontade de tirar as pessoas que nos vigiam da nossa vida. Às vezes nós temos vontade de fazer isso. Elas estão ali para o nosso bem, para te preservar a alma. Amém? Preservar uma vida não é fácil, gente. Requer muita instrução. Requer muita o quê? Requer muita instrução. E eu quero te citar agora 4 maneiras para eu poder terminar. Para preservar a alma, o apóstolo Paulo disse uma coisa para Timóteo. Cuida de ti mesmo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuida de quem? De ti mesmo. Tenha cuidado consigo. Cuida-te. Muita atenção. Agora eu quero poder falar uma coisa. Olhem para mim, preste atenção nisso. Para preservar uma alma, precisamos de algo. Olhem para mim. Falar de forma devagar que eu vou falar para vocês agora. Para preservar uma alma, gente, precisamos de algo que mantenha a alma sempre dedicada. Precisamos de algo que mantenha sempre a alma se esforçando. Precisamos de algo que mantenha a alma sem se desviar. Precisamos de algo que mantenha a alma sempre em temor. Precisamos de 4 coisas. Algo que mantenha a alma como? Dedicada, esforçada, sem se desviar e sempre em temor. E o que pode produzir isso numa vida? Essas 4 coisas. Se nós encontrarmos o que pode produzir essas 4 coisas, então nós temos como preservar uma alma. O que mantém uma alma dedicada. O que mantém uma alma se esforçando. O que mantém uma alma sem se desviar e sempre em temor. Primeira coisa que pode nos fazer garantir essas 4 coisas. Alma, olhe para mim, se você quer preservar a sua alma a partir de hoje. Em segundo lugar, depois de você ter um vigia, em segundo lugar, para preservar a sua alma, tenha sempre algo a perder. Isso é bom. Tenha sempre algo a? Sim. Se você é um ser, uma pessoa que vive e não tem medo de perder nada na tua espiritualidade, na tua vida, tua alma é fácil para cair e ser desviada. Nunca vai ser preservada a sua alma. Então vai para a experiência própria. O que nos manteve dentro da igreja é ter medo de perder coisas. Amém? É ter medo de fazer o quê?
de perder. Eu já vos contei de uma irmã que veio ter comigo cá, que ela faz questão sempre de sentar nos domingos para podermos conversar. Ela veio chorando e disse: pastor, se tem uma coisa que eu não quero nunca poder perder, é a abertura que tens comigo, de eu poder sempre falar, poderes me ouvir e poder sempre me aconselhar alguma coisa. Porque eu vejo que às vezes pode haver pessoas que quando começam, já não tem mais a abertura. E ela falou claramente isso que eu estou a dizer. Tenho medo de perder essa aproximação. Mas não pode ser só aproximação, pode ser perder a sua conexão com Deus. Pode ser perder a sua certeza de salvação. Quando você vive com medo de perder algo, você não vai se desviar. Mas se você é uma pessoa que, deixa-me usar a palavra, expressão, você é um survivor, não tem medo de nada nem de ninguém, e nem não tem medo de perder absolutamente nada, tua alma é frágil, é fácil de perder tua alma e não vamos conseguir preservá-la. Amém? Terceira coisa, tenha alguém a não querer decepcionar. Vocês estão a entender? Tem alguém a não querer fazer o quê? Não querer decepcionar alguém. Pode ser teu pai, tua mãe. Não tenha sempre alguém que você diz o seguinte: eu não posso decepcionar essa pessoa. Se você tiver sempre esse pensamento, tua alma, você sempre vai preservá-la. Sempre. O que mata pessoas é que elas não têm ninguém que não queiram decepcionar na vida. Eu estou a falar de instruções. Eu disse que preservar uma alma não é fácil. Estou a dar instruções. Eu venho de uma era em que nós entramos em grupo na igreja, gente. Nós entramos em grupo. Na era em que no tempo que eu entrei, nós entramos em grupo. Mas você não tem ideia, pessoal. Não tem ideia de quantos de nós estamos na fé até hoje. Essa foi uma das coisas que nos preservou. Nós estamos até agora. Não sei qual é o número. Mas nós estamos ainda firmes. Há uma coisa. Ter medo, ter alguém que nós não queremos decepcionar. Quando eu saí da minha igreja, eu já vos contei muito essa história. Uma das grandes dores que eu tive foi medo de me encontrar com o meu pastor, que eu sempre falo dele. Porque ele, quando saiu da minha igreja, ele saiu sabendo que eu vou te encontrar quando você já é pastor. E quando eu saí de lá, uma das primeiras pessoas que eu não queria encontrar era ele. Eu sabia que eu havia decepção de alguma maneira. Claro, isso pode resolver. Mas a decepção, o ter alguém para não decepcionar, manteve minha alma sempre preservada. Amém? Manteve-me sempre na igreja. Sempre obediente. Sempre lutando. Sempre obedecendo. Minha alma foi preservada. Quarta coisa. Para preservar sua alma, guarde contigo sempre os mandamentos de Deus. Os mandamentos preservam a vida. Preservam a vida. Quando você segue os mandamentos de Deus, elas preservam-te. Elas te guardam quando você obedece. Amém, meus irmãos? Elas te guardam. Elas te guardam. O salmista fala como que o jovem pode guardar por o seu caminho. Ele fala sobre guardar os mandamentos, guardar o caminho, guardar os ensinamentos. Você tem que ter mandamentos na vida, qual você tem que olhar como tesouro. Se você é uma pessoa que vive sem mandamento nessa terra, você pode descafiar tua alma em todo o canto. Tem que ter mandamentos. Tanto na igreja, em casa, você tem que ter mandamentos. A observá-los. Nossos pais, vocês adolescentes, jovens, às vezes os ensinamentos que eles nos davam em casa, devemos pegá-los como mandamento. Os ensinamentos que eles nos dão, temos que pegar como o quê? Porque preservam uma pessoa. Se você guardasse os mandamentos que você recebe com teu pai lá em casa, sua mãe, na igreja, com Deus, tua alma será preservada.
Porque essa é a coisa que acontece quando a pessoa não, ela perde-se. Ela para de seguir aos mandamentos. Em quinto lugar, para poder terminar, para preservar sua alma. Vocês lembram do critério que eu usei? Precisamos de algo que mantenha uma pessoa como? Dedicada, esforçada, sem se desviar e sempre em temor. E essas coisas que eu vou falar têm esse poder. Quinta coisa, que é a última, que você pode fazer para preservar tua alma. Tenha sempre alguém que tenhas que agradar. Amém. Tenha sempre alguém que tenhas que fazer o quê? Agradar. Eu aprendi com o meu pastor, já vos ensinei isso muitas vezes. Ele me ensinou assim, uma vez assim. Há duas pessoas que você tem que honrar nessa vida. Duas pessoas. Honre a Deus e ore. Quem fez o quê, gente? Vocês lembram disso? Quem fez o quê? Quem te apresentou Deus. Só que te levou ao novo nascimento e à salvação. Tenha sempre alguém que tenhas que agradar. Gente, quando você se dedicar nessas coisas, você há de prestar atenção que a tua alma está sendo conservada. Amém? Basta você seguir essas coisas que eu vou dizer aqui agora. Basta seguir elas. Você vai perceber que a tua alma, você estão a passar anos. Estão a passar anos e você está conservado ainda. Está na fé. Você não perdeu o ritmo. Você não está dedicado. Porque você tem sempre alguém para fazer o quê? Para agradar. Você ainda está com muita garra de lutar. Você tem alguém que quer impressionar. E você não pode dar mancada, você não pode descer, você não pode dar uma furada, não pode vacilar. Você não pode vacilar. Porque você tem alguém para... Você quer... Imagina aquele jovem que diz: poxa, eu quero terminar os estudos. Eu preciso mostrar para meu pai e minha mãe quando estão vivos. Eu sou adolescente agora, estou ainda no ensino secundário. Eu quero terminar a escola, eu quero fazer licenciatura, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, não sei o que, mas o que. Eu quero mostrar para minha mãe, quero mostrar para meu pai. Ele tem alguém que quer agradar. Ela quer agradar alguém. E quando ela tem isso aí, experimenta ela querer entrar no caminho dessa adolescente, dessa jovem. Para ela parar de estudar. Porque está a brincar, porque está a beber. Nunca. Ela está preservada, a alma dela. Porque tem alguém para fazer o quê? Para agradar. Não posso. Ih, não, chegar em casa que horas? 18 horas. Não posso. Minha mãe, meu pai, não posso. Ela tem alguém para agradar. Ela está a se conservar. Está a preservar a alma dela. Eu não quero decepcionar. Amém? Todas as vezes que você for a pensar em desistir, eu falo isso por experiência. Eu já tive... Quem não sabe, eu já pensei muitas vezes em desistir da fé. Sou humano. Amém? Eu já pensei. Há um episódio que eu me recordo até hoje. Eu sei que o Espírito Santo recorda esse dia. Porque eu sei que ele está a me recordar. Eu estava em casa, eu pensava um dia em parar com tudo. Anos atrás. Sabe o que me veio naquele momento? Só me vieram imagens de pessoas. Eu só comecei a ver pessoas na minha mente, nos meus olhos. Comecei a chorar. Orei. Pedi perdão a Deus. Me desculpa por pensar em desistir, Senhor. Me desculpa. Como fosse um peso enorme viesse em mim. Não só pessoas que conviveram comigo na minha igreja, mas pessoas que eu acompanhava via telefone. Alguns Estados Unidos, essas pessoas, grandes pregadores que já morreram. Eu acompanhava muito até hoje. Ainda tenho as relíquias deles. Eu só me recordava deles. Sabe o que significa? Não posso decepcionar. Aquilo preserva a alma. A questão é aquele dia. Talvez algo estava a querer criar uma ruptura em minha alma. Não comecei a falar em línguas. Algo havia que me manteve preservado. Lembrei-me de pessoas que eu não queria, não podia. Eu não devia decepcionar.
Se você tiver essas 5 coisas que eu falei, vigias, que Deus colocou ao teu redor, se você tiver algo sempre a perder, se você tiver alguém que não quer decepcionar, se você tiver mandamentos e alguém que quer sempre agradar, preservarás tua alma. Amém. Fazendo isso, preservarás a ti mesmo e aos que te rodeiam. Segundo o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Se você tiver essas lições, nessa guerra contra as almas, o diabo não vai perder na sua vida. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Se você tiver essas lições importantes em ti e tiver a lutar, Pai, eu estou numa luta, eu estou numa guerra contra as almas, o diabo está a fazer uma guerra contra a minha alma, mas eu agora já sei como preservar minha alma. Eu já sei. Se você fizer, ele nunca vai tocar na sua alma. Você tem que chegar a uma parte, um tempo, você contar, eu estou há 12 anos na fé. Eu estou há quantos anos? Você tem que contar isso na tua vida. 12 anos! Nunca tive aquele, não fui aquele crente que saiu da igreja e voltou eu. Não. Desde que eu entrei, tive quedas dentro da igreja assim, mas nunca saí da igreja. Nunca falei mal da igreja. Nunca falei mal do pastor, nunca falei mal de Deus. Estou aqui firme. 12 anos! Você tem que dizer isso. Mas está a mancar toda hora. Toda hora a cair, a mancar. Já está a mancar, dá para comprar cadeira de rodas. Já não está dando dessa maneira que você está a mancar. Vamos comprar uma cadeira para começarmos a sentar na cadeira, para de andar de mancar. Vamos temporar nós. Sabe o que é emporar uma pessoa? Sabe o que significa você emporar uma pessoa? Eu emporar uma pessoa? Eu não esperar nada de ti. Não te exigir nada. Você está a mancar. Uma cadeira de rodas, busca a tua salvação só. Não fala mais nada aqui. Busca só tua salvação. Alguém está me entender? Alguém está me entender? Levante a sua mão. Repita comigo, meu Deus. Preserva a minha alma. Preserva a minha alma. Preserva a minha alma. Hoje eu tenho lições. Eu tenho instruções de como preservar minha alma. Eu conheci as formas que o diabo usa para prender a minha alma. Eu aprendi como preservar minha alma. Me ajuda. Me ajuda em nome de Jesus.